Como explicar que 2 dos melhores filmes do ano foram filmes de terror? Esse gênero que é completamente esnobado pelo Oscar ano após ano. Mas eu acho que esse ano eles vão ter que suar e suar muito para não indicar ou Pecadores ou A Hora do Mal para algum tipo de categoria com mais destaque. Mesmo entre sustos, crianças correndo no meio da noite, calafrios, esses filmes parecem que eles têm muito mais a falar do que muito filme cabeçudo por aí que normalmente vai para os Oscars. A Hora do Mal não é apenas um filme de terror, mas sim uma aula de originalidade, uma aula de um cinema autoral e uma aula de cinema no geral. É uma aula de como você entrega um filme que não tem compromisso com o que é normal, com o que é comum, e apenas tem um compromisso com originalidade. Dirigido por Zach Cregger, aí, que também dirigiu O Bárbaro, que saiu alguns anos atrás, ele se consolida completamente como um dos melhores diretores da sua geração, e um dos diretores mais inventivos do gênero do terror, e prova que ainda tem muita terra virgem ainda a ser explorada dentro desse gênero que é tão batido hoje em dia. Ele pisa nesse terreno com muita força e com muita originalidade. Mas junto dele, nesse filme, a gente também tem a Julia Garner, por exemplo, que também está em Ozark brilhantemente. Também temos Josh Brolin de Onde os Fracos Não Têm Vez. E temos também Alden Ehrenreich de, por exemplo, Han Solo, que é um baita ator que estava bem sumido aí nos últimos anos. E com esse baita elenco que o filme tem, prova que os atores de Hollywood também estão, sim, muito interessados em fazer parte de um filme de terror, ainda mais um filme de terror original como esse. O Oscar, é claro, eu acho que vai continuar esnobando esse gênero como se fosse o primo pobre do cinema, mas na minha opinião esse ano vai ser um pouco diferente, principalmente quando se fala de Sinners, né, que foi um filme tão popular esse ano, que as pessoas falaram tanto. Mesma situação mais ou menos que foi com Corra lá em 2017, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com Sinners. O Hora do Mal eu acho que vai ficar ainda um pouco esnobado no meio de tudo isso. Mas o que é mais legal de observar é que esses filmes vêm tratar de gêneros que normalmente são explorados em filmes de suspense, filmes de drama, filmes de história, para explorar dentro do terror. Então, por exemplo, esse filme vai explorar muito sobre abuso infantil, sobre casos que ocorreram nos Estados Unidos de crianças que sumiram, que são temas já explorados em outros filmes de suspense, né? E é interessante como ele usa o terror para explorar esses temas que são tão importantes. E eles não vão só revisitar esses temas já explorados anteriormente, mas vão explorar esses temas com um novo frescor, com novos olhares, novas formas de contar isso tudo. A premissa do filme já é incrível e muito original. Às 2h17, todas as crianças de uma sala de aula especificamente somem de casa, saem de casa de forma bem estranha, correndo de casa de uma forma muito peculiar, e os pais se desesperam. O porquê que todas essas crianças sumiram dessa sala de aula e por que especificamente dessa sala de aula especificamente? Será que a professora tem respostas? Será que ela sabe o que aconteceu? Ou será que não? A força da narrativa está muito mais, na minha opinião, né, no que acontece, mas muito mais em como essa história acontece, como essa história é desenrolada. A forma como ele conta essa história, para mim, foi muito mais interessante do que realmente estava acontecendo ali. O diretor ele vai fragmentar essa história em várias perspectivas diferentes, várias perspectivas de vários diferentes personagens, e de forma até surpreendente. Às vezes a gente vai estar acompanhando um personagem que a gente achava que não ia ter impacto nenhum na história, e bum, lá tá ele, com muito impacto, com uma história que faz sentido ser contada, que no começo parece que não está fazendo muito sentido, parece só encheção de linguiça, mas no final das contas tem sim o porquê que ele tá lá. E dentro desse frescor todo de como contar essa história, ele vai construir e vai amarrando a atenção do filme através disso, que você vai ficando nervoso com o que tá acontecendo, para onde essa história tá indo, e você não sabe muito para onde vai. E isso tudo traz um frescor e uma tensão que é muito difícil ver em filmes de terror hoje em dia. E se a superfície do filme está falando sobre desaparecimento e medo, quando a gente vai mais a fundo nos temas que o filme está explorando de forma mais subconsciente, aí a gente vai para a parada real que o filme está querendo trazer pra gente, sobre abuso infantil, sobre violência e sobre temas muito interessantes que são explorados ali no filme, mesmo que de forma bem inconsciente. E o filme vai criar o seu terror, então, com base nisso. Não a criar situações diferentes, sobrenaturais, mas sim a terrores que são presentes na nossa vida hoje em dia. Então ele usa desse subconsciente que nós temos para criar esse terror que nos impacta o filme todo. E também, por incrível que pareça, há muito espaço para ironia e para o humor dentro de um filme com esse. Você vai me perguntar, mas faz sentido? Encaixa? Não vira algo escrachado?
na minha opinião, nem um pouco. Quando o Zach Cregger ele usa dessa sátira, dessa comicidade para algumas cenas, ele usa apenas para tirar sarro de algumas personalidades que aparecem no filme, que eu não vou dar spoiler aqui para o que é, mas ele usa tudo aquilo dessa comicidade e essa sátira justamente para destilar o ódio que ele tem sobre certos tipos de pessoas que existem na nossa sociedade. E não para tirar o peso da trama ou o peso do que está acontecendo em tela. A tensão continua, o medo continua. E ele usa o humor em exatos momentos muito perfeitos. Assim, são momentos muito específicos e que funcionam muito bem, na minha opinião. E junto desse terror todo vem um vilão que, na minha opinião, vai virar algo assim icônico do cinema, eu tenho certeza. Assim como foi com Long Legs ali atrás com o Nicolas Cage, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esse filme, que não é algo que está revelado nos trailers, então não vou falar para vocês quem é o vilão do filme, mas assim, é muito bem feito, é algo icônico, é algo que desperta uma memória, sabe? Eu vou lembrar o resto da minha vida do vilão desse filme. E o que é legal é que esse filme ele relembra ecos de vários filmes que a gente já viu antes, mas de forma muito original. Então ele tem aquela pegada tensa dos suspeitos, ele tem a pegada de a caça, de perseguição atrás de uma pessoa que talvez não seja a culpada real daquela parada, e tem também pingos ali de Tarantino, não só com humor, mas da forma de contar essa história. O que tem aqui? Deixa a investigação com os investigadores. Se você gosta daquele terror de manual, aquele terror de fórmula, com sustos que a gente já sabe onde vem, com a fórmula mastigada, com explicações mastigadas, esse filme não vai ser pra você, tá? Se você tá esperando algo nesse sentido, não é. É um filme muito mais virado pra arte mesmo, uma fotografia diferente, é uma pegada diferente de roteiro, são explicações de uma forma diferente, sabe? Tudo é muito diferente com o filme. E a direção do Zach Cregger é diferente? É sim, mas o filme é muito bem dirigido. Tanto na direção dos atores, quanto na direção de fotografia, que é maravilhosa. Onde ele posiciona a câmera, onde a câmera tá, é sempre uma posição diferente, posições que a gente nunca espera. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Está olhando. Agora, se você tá disposto a perder um pouco desse medo de ver um filme um pouco mais diferente, eu recomendo muito pra você que vai assistir esse filme, sabe? É um filme muito diferente, que não vai agradar a todos, eu imagino, mas que ainda assim é um filme original, que vai te dar medo, que vai te divertir e ainda vai trazer muitos temas importantes pra mesa.